Vamos agora ao debate. E a primeira participação do professor Ângelo Adriano Faria de Assis. Muito bem, bom dia a todos novamente. Estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir, me ver? Ok? Tranquilo. Bom, primeiro eu queria, mais uma vez, reforçar aqui a minha alegria de estar encontrando tanta gente bacana aí, né, online. Marcos, Suzana, pessoal do GPDAS, né, sempre um prazer ver todo mundo. Estou me sentindo meio na diáspora aqui, porque acho que eu sou o único que não está no Nordeste, não está podendo aproveitar essas comidas gostosas, né, e esse clima maravilhoso que vocês têm aí. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Mas, enfim, deixa eu ir para a questão aqui. Gostei muito da sua fala e acho que esse caminho que você está ainda é muito interessante, né? Eu fiquei lembrando, obviamente, durante a sua apresentação, daqueles documentários feitos, né? Caminhos da Memória e Estrela Oculta do Sertão, né? Que acho que é um pouco, deve ter servido de inspiração para você. E acho que você deu um tiro certeiríssimo. Aliás, não vou usar a analogia do tiro, não, porque isso hoje é muito mal visto, né? Mas, enfim, você mirou muito bem aí, sem falar de arma, que não nos interessa, mas você mirou muito bem ao pensar, por exemplo, nessa questão da literatura, né? Acho que o Suassuna é alguém que precisa, mais do que nunca, ser estudado para repensar essas questões judaicas, né? Eu acho que a obra dele, que tem muito da tradição, da cultura do sertanejo, né, traz muito disso, e nem sempre isso é observado por quem não tem olhos de ver, né? Então, é importante que estudiosos do judaísmo, você, Caesa e tantos outros, né, acabem olhando para isso. Mas eu fiquei curioso, Marcos, e aí, até porque você é um especialista no tema e eu sou um quase ignorante, né? Mas, enfim, a coisa da Cabalá nessas regiões, né, ou do que você está chamando de criptocabala, eu acho que tem questões interessantes aí a pensar. Uma delas é o fato de repetir o que já acontecia, ou que os historiadores, como eu, como Suzana, como Lina, Anitta e por aí vai, né, apontam que é uma predominância, ou minimamente uma presença muito forte de mulheres, né? Então, a minha pergunta vai nesse caminho, né? Se eu comparar, por exemplo, o judaísmo tradicional com o criptojudaísmo, a gente percebe como o peso da mulher foi refundado e cresceu por conta de todas as impossibilidades legais, de liberdade que se tinha para praticar. É a mesma coisa pensando na Cabala, é isso? Ou seja, como o judaísmo está proibido, as mulheres que vão ensinar o judaísmo em casa vão também tomar frente dos ensinamentos cabalísticos? E até que ponto, na sua concepção, esses ensinamentos cabalísticos eles são efetivamente cabala? Ou se há uma grande confusão aí por parte dessas mulheres, né, que acham, ou dessas pessoas em geral, não só das mulheres, que acham que estão estudando ou praticando a cabala, mas que na prática não sabem exatamente o que essa cabala é, né? Mesmo hoje em dia, né, você diz que é uma recuperação, né, que é a história da Santa Ana, que não é a mãe de Jesus e tal. Claro que essa versão é uma versão muito interessante, né? Mas será que ela é real? Ou será que não é alguém que descobriu o judaísmo, que é descendente de judeu e tal, não quer dar uma outra versão para essa história, né? Enfim, eu não estou desconfiando dele. Eu estou dizendo que é criado um imaginário, né? E a gente puxa esse imaginário para onde quer, né? Essas pessoas que hoje estão lá e que falam da cabala, né? Elas têm noção do que é a cabala? Ou a cabala é algo que está sendo criado por elas ali, como, por exemplo, as práticas criptojudaicas que foram achadas lá pelo
esqueci o nome lá, a Suzana vai lembrar, do engenheiro que foi fazer obras lá em Belmonte, lá nos anos 1920, né? E aí todo mundo se dizia que era criptojudeu, mas as pessoas nem sabiam muitas vezes o que era judaísmo, confundiam as coisas. Samuel né? Schwartz. Isso, Schwartz. exatamente. Né? Então, eu acho que isso tudo não diminui nada, né? Mas eu não consigo entender uma linha efetivamente tão direta, né? que vá lá da cabala da origem até chegar aqui, né? Com consciência efetivamente. Em parte, sim, né? Mas eu acho que isso é muito uma leitura enviesada, né? Que você vai tentando buscar indícios, não você, mas essas pessoas, né? Para se colocar num espaço de conforto. Né? Não sei como é que você vê isso, se você já pensou sobre isso, né? Queria ouvir um pouquinho as suas impressões. Muito bem, a pergunta do professor Ângelo, do ponto de vista da academia, é obrigatória. Na verdade, tem que ser até uma postura metodológica, né? Especialmente para quem trabalha com o paradigma indiciário, né? Procurando indícios. É obrigatória essa pergunta. Lembrando também que eu acho que eu não tinha feito a relação, depois que o professor começou a falar, foi que eu comecei a falar. Eu falei do feminino, dentro do criptojudaísmo, depois por extensão, dentro do criptocabalismo. O professor Ângelo escreveu uma obra que ele me deu. Eu vou mandar para o Ângelo, ele me deu, ele me deu. Ele me deu pelo menos 2 ou não, ele me deu uns 3, né? Eu agradeço, Ângelo. Ele me deu sobre João Nunes, né? E sobre as Macabés da Colônia, né? Ana Rodrigues e as filhas. Há pouco tempo eu estava justamente lendo isso, viu, professor? Espetacular. E nas minhas aulas eu apresento, viu? Está aqui 2 alunas, que foram minhas alunas recentemente, foi Dorcas e Fernanda, e eu falei dos livros do professor Ângelo lá, não falei? Eu até levei para mostrar e li, não foi? Então, muito obrigado, que seus livros estão sendo úteis, viu? Eu estou usando nas minhas aulas. E especialmente as Macabés. Eu falo nas minhas aulas, que eu dou aula sobre a história do sefardismo, eu falo do seu livro, viu, Ângelo? O João Nunes, né? E a Macabé, que foi sua dissertação no mestrado, sua tese de doutorado, viu? E aí, meu chefe, de rapaz, estava falando das mulheres e Ângelo foi o doutorado dele sobre as Macabés da Colônia. Pois bem, olha, essa é, como eu disse inicialmente, a postura metodológica obrigatória de quem está fazendo a pesquisa. Obviamente, alguns procuram forçar a barra para fazer essas correlações a posteriori. Né? Percebeu a ideia? Porém, eu entrevistei, né, nessa minha pesquisa, eu entrevistei descendentes de pessoas que viveram no final do século XIX e início do século XX. Não é o testemunho da vivência dessas pessoas agora. É o testemunho da história oral, na pesquisa etnohistórica, como eles viram na prática cotidiana de seus avós e bisavós. Percebeu a ideia? Então, eu comecei a dar credibilidade à possibilidade da existência de um criptocabalismo, primeiro pela obra de Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna, na obra literária, que reproduz uma realidade do cotidiano da vivência do Siridó, na obra dele, o personagem Pedro de Ferreira Quaderno é um cabalista. Agora veja, essa diferença entre cabala teórica e cabala prática é fundamental para nós entendermos. É uma cabala prática, constituída de tradições, costumes, práticas cotidianas que são transmitidas, né, pela vivência. As pessoas aprendem pelo exemplo dos antigos e mais velhos e pelo ensinamento oral. Então, são práticas
de uma tradição que vem sendo desenvolvida e repetida na tradição do Seridó, do sertão. Primeiramente, então, Pedro Diniz Ferreira Quaderna é um personagem situado final do século XIX e início do século XX. E isso, Ariano Suassuna, sem nenhuma intenção, essa intencionalidade dos descendentes de sefarditas, que hoje querem se assumir judeus, sem nenhuma intenção disso, Ariano Suassuna constatou isso e mostrou um cabalista. Situou esse cabalista naquele período remoto. Então, aí tem pano para as mangas. Não é um criptocabalista. Né? Situou esse criptocabalista que fundou a religião católica sertaneja lá nessa história, nesse período remoto, que é um período que eu tenho chamado de uma expressão que é um neologismo, né? Criptojudaísmo tardio. Olha, qual é a época do criptojudaísmo tardio? É a época após o final da perseguição inquisitorial. Século XIX, século XX. Início do século XX. Né? É aquela brecha que as pessoas dizem que não tem testemunhos. É o criptojudaísmo tardio. Então, ao buscar o criptojudaísmo tardio, eu encontrei o criptocabalismo, que foi o neologismo criado por Caes. Então, o primeiro indício, para mim, foco, de que isso não é fruto só da atribuição a posteriori, o esforço de inventar uma tradição, o esforço de justificar uma origem judaica perante o estabelecimento judaico. Primeiro, que eu encontrei na obra de Ariano Suassuna. Está lá repleto. Tá? Segundo, porque eu encontrei, através dos testemunhos dos descendentes, na história dos bisavós e avós das pessoas de meia idade e um pouco mais. Como essa senhora que eu mostrei a foto dela, que era uma raizeira, né? Que era uma rezadeira, que foi, né? Foi uma raizeira, que foi uma rezadeira, né? Que tinha uma relação especial com a natureza, com a lua. Percebeu a ideia? Tudo isso é cabala prática, tá certo? Então, segundo argumento que eu estou usando para seguir nesse caminho. E tem que ser uma postura metodológica. E foi boa a pergunta do professor Ângelo, porque vai forçar eu fazer essa explicação, porque naturalmente eu não vou fazer, porque para mim já está na minha cabeça, né? Eu já resolvi, através, primeiro, desses dois caminhos. E o terceiro caminho, nos indícios não só obtidos através da etnohistória, da história oral, né? Dos descendentes, né? Como viviam os bisavós e avós. Não só disso, mas esse indício desta casa, que foi construída, uma casa que vem desde o século XIX, cuja platibanda foi construída aí primeiros anos de 1900 e pouco, 1912 no máximo. Essa platibanda, com esse indício poderoso, não só essa e tantas outras que eu encontrei. Eu não tive ainda tempo, os indícios são tantos, e tantos detalhes, né? Eu não tive tempo de fazer um estudo só sobre as platibandas. Tá? Mas, me centrando, essa platibanda que eu encontrei, que eu mostrei, que representa a manifestação da Shekinah, essa platibanda é coisa de 1912. Quem construiu ali, eu falo no livro, eu vou mandar para você, no seu endereço, eu falo no livro, que o camarada ele era um fazendeiro rico, tá? E ele tinha um costume, quando ele chegava em casa, ele vinha de cavalo, e na casa, a sede da fazenda, ele vinha de cavalo e ele circulava a casa. Ele não entrava em casa sem antes fazer uma circumambulação. Isso é um costume cabalista, na prática. Percebeu a ideia? Toda vez, quando ele chegava em casa, ele fazia uma circumambulação. Isso é um costume da cabala prática. E esse camarada que tinha esse costume e que chamou a fazenda dele, o nome da fazenda dele era Jerusalém. Esse camarada
a casa da cidade, que tem a casa na fazenda, as fazendas e a casa na cidade. A casa na cidade dele, ele mandou fazer aquela platibanda de 1912. Então, eu penso que eu tenho indícios, elementos que sustentam que esse criptocabalismo que eu estou encontrando, esse criptocabalismo que eu estou encontrando, ele não é uma atribuição a posteriori dos que são desejosos do reconhecimento de sua ancestralidade judaica. Não é uma atribuição a posteriori, mas é uma realidade histórica. Por isso que eu estou explorando. Eu não sei se eu satisfiz, professor Ângelo, com a minha resposta. Quem mais quer se manifestar? Eu. Suzana. Bom, eu recebi uma ligação agora, veio uma pessoa aqui daqui a pouco, mas eu vou fazer as perguntas. Pergunta. Vai dar tempo de você responder. Eu tenho aqui, anotei 6 questões. Uma já é decorrente dessa sua explanação. A outra, uma delas, é nessa mesma linha do Ângelo, né? Inclusive, era em relação a essa senhora, né? E eu pergunto se ela tinha consciência, né, de que ela estava ali fazendo, né, uma prática cabalista, né? Mas você já respondeu isso aí. E a decorrência dela, né, é exatamente o seguinte: esses elementos da raizeira e da rezadeira, né, a gente estuda muito isso aqui na Bahia, né, sobretudo na região do Recôncavo, até mesmo no sertão, que existe essa prática. Mas essa prática aqui, ela tem sido estudada sob a perspectiva de uma influência, de uma como é que chama? Herança. De uma herança afro-indígena, né? Então, qual que seria então o diferenciador dessas origens criptocabalista e afro-indígena? Ou teria, dentro desse criptocabalismo, que veio então pelos cristãos novos, agregado elementos afro-indígenas, né? E feito uma outra manifestação? Essa é uma questão, né? A outra questão, em relação a Santana, aí eu venho também e pergunto a você, essa ideia de Santana, de Samuel, a gente poderia classificar como um sincretismo, ainda que esse conceito seja um tanto arcaico, né? Pelo menos para os fenômenos afro-brasileiros, né? Mas seria uma espécie de sincretismo, ou seja, é uma forma que eles tinham de adorar uma Ana, usando a imagem da outra Ana, né? Seria essa ideia de sincretismo, né? Deixa eu desligar aqui meu telefone, tem uma ligação inoportuna. Pronto, diga. Pronto. E aí, tudo isso a gente... Não sei se você pegou a questão aí do sincretismo, né? Sim. E outra coisa, aí tem várias coisas. Essa outra coisa é a questão da popularidade da cabala no mundo judaico. Quando fala em cabala, né, nós leigas, pensamos muito num judaísmo antigo, né? Antigo mesmo, antigo, medieval, né, da época antiga, da época medieval, circunscrito a um ambiente masculino e ainda assim restrito, né, sem muita divulgação, né, uma coisa bastante secreta, bastante mínima. E como é que isso, então, se eu estiver errada, mas esse é o imaginário que a gente tem, né? Qual seria, então, essa popularidade da cabala na população comum, né, entre as mulheres? Porque, até então, a primeira mulher que eu vi que estudou a cabala foi Madonna. Antes disso, parece que a cabala era proibida a defesa às mulheres, né? Então, qual que seria essa popularidade para trazer, então, para o sertão essa força que se manifesta nessa simbologia, né? Nessa imagética, né?
Porque a imagética está lá, está na platibanda, está na menorá, né? Está na figura de Santana, né? Então, o que é isso? E uma outra coisa, uma coisa assim, mais também, do meu ponto de vista, que eu estou agora descobrindo isso com você, né? Como é que você identificou a Shekinah na platibanda? Porque para mim é uma coisa tão abstrata, eu não tinha ainda... É coisa recente, né? Depois das nossas últimas conversas e meditações, como é que seria, então, essa representação da Shekinah? Né? Mas isso aí também se pode não responder agora ou mais tarde. É tudo muito complexo, viu, Fernando? Vejam, as perguntas de Suzana também são perguntas pertinentes de quem está no mundo da academia. Né? Eu não sei se pessoas de fora fariam essas perguntas que Ângelo e Suzana estão fazendo, para você ter uma ideia. Exatamente não, é o universo, né? É o universo de vocês. Pois bem, então veja, a primeira pergunta sobre a cultura afro-indígena, que efetivamente na Bahia tem essa origem, ninguém pode negar, sem desconhecer a difusão, o grau de difusão desses sincretismos pelo Brasil. Mas sobre isso, Suzana, é o seguinte: o Seridó é uma região bastante isolada, com uma influência do elemento africano mínima. Até na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, ele reconhece que essa influência é mínima, praticamente inexistente. Ele diz que o sertão, ele vai caracterizar essa... Na verdade, a religião católica sertaneja que ele caracteriza sem perceber. Que os antropólogos, os sociólogos vão chamar de catolicismo rústico. Eles estão muito no gueto. Tem, não tem, mas tem quilombola lá no Seridó, tem. Lembrei, tem quilombola. Mas estão muito no gueto. Você tem ideia? Não penso que eles tenham conseguido influir tanto. Porém, minha primeira conclusão. Porém, porque havia os escravos, né, obviamente, né? Porém, isso faz parte da cultura da prática cabalista, das raízes e tudo mais. Essa relação com a natureza, viu? E aí você falou de Santana, eu não entendi bem a questão de Santana que você levantou, né? Essa Santana aqui, ela existe na cultura criptojudaica ou criptocabalista devido à Shekinah. Isso já vai ajudar você a entender a questão porque do feminino na Cabalá. Ou não é bem mulheres, não é o feminino. A questão da Santana é se a veneração, a adoração, né, da Santana da igreja, que é a mãe do Samuel, seria um sincretismo, ou seja, uma substituição da imagem da mãe de Samuel pela imagem da avó de Jesus, né? Como os africanos fizeram aqui em relação aos orixás, né? A associação de cada orixá é o mesmo? É o mesmo princípio. Que nem sei se seria, a palavra certa seria sincretismo, mas seria o disfarce. O disfarce, né? Seria melhor colocar isso aí dentro da ideia ampla da criptografar uma mensagem, disfarçar. Porque quem efetivamente inventou essa tradição, tem que ter o início, né? Quem inventou essa tradição queria disfarçar. Aí, com essa aparência de sincretismo, né? Mas era um disfarce. Mas os africanos também é um disfarce, né? Então, é o mesmo que usavam. É o mesmo princípio. Aí não tem como fugir, não, tá? E a ideia da platibanda, viu, Suzana? A ideia da platibanda é conhecer as imagens, você conhecendo as imagens e as representações gráficas da arca e da tenda da aliança que os israelitas usavam na peregrinação pelo deserto e depois do santuário, o Templo de Salomão, corresponde totalmente. Não, isso assim, não, a minha questão não é essa. É como identificar a Shekinah ali. Não, a arca
Tudo bem. Isso, É a exatamente. Shekinah. É a Muito Shekinah. São aqueles 3 braços que sobem, aquela isso, cópula. muito bem. Muito bem. Ali, assim, na literatura da Torá, sobre a Arca da Aliança repousavam os querubins. E ali você tem ali, como se fossem, né, de forma bem representativa, né, bem simbólica, né, como se fossem os querubins. Professor, se eu permite uma parte. Permito. Se o senhor ver, eu enviei para o seu WhatsApp um arquivo em PowerPoint e figuras, já retratando isso aí que o senhor falou. Já está pronto aí. Se você quiser mostrar, fica à vontade. Cando, é? Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, Cando. Já preparei a arte para o senhor poder mostrar com mais propriedade. Muito bem, então Cando está mostrando aqui. Cando está ajudando aqui na arte. Muito bem, Cando. Deixa eu ver se eu consigo transferir aqui para a... Muito bem, Cando. Temos... Já que é uma coisa interativa, né? Temos essa ajuda. Vou mostrar para a Suzana aqui perceber. Está vendo aí, Suzana? Cando fez a montagem aí, viu? As colunas, os querubins, como era na arca, está vendo aí? Deixa eu prosseguir mais. Está vendo aí, Suzana? Aí o som de Suzana sumiu agora. Espera aí, só um minutinho. Eu vou ter que sair aqui um minutinho, Marcos. Chegou a hora. Vá. Então eu vou Pode passar a palavra para a pessoa, por favor. Pronto. Aqui a representação. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Cando me ajudou com essa habilidade dele. Muito bem, Cando. A representação, está vendo aí? As colunas, está vendo aí? Então, corresponde perfeitamente, né, Suzana? Mas veja, no criptocabalista tem a presença das mulheres, professor Ângelo trabalhou no doutorado dele, essa obra Macabés da Colônia, um negócio espetacular. A professora Lina Gorenstein trabalhou também, né? No caso, especialmente do Rio de Janeiro, né? No caso do criptocabalismo, do criptocabalismo, é a questão do feminino. Está ligada à Shekinah, a dimensão feminina da divindade. Está muito além meramente do fato de serem as mulheres, as sacerdotisas e tudo mais. É o feminino, tá? Que vai ser a vivência semanal na Shabat, representado por um hino cabalista que recebe todo o início de Shabat, é o Lehadodi, que é uma saudação à Shekinah. Então é a cultura toda que é feminina. E aí outra coisa, mas como isso chegou porque os sefarditas, ela perguntou aí como é no judaísmo. O problema é que tem que entender os sefarditas na diáspora. Esses sefarditas na diáspora, como eu escrevi no meu livro Os Arcanos Profundos do Criptocabalismo, que o professor Ângelo fez o prefácio, no livro eu mostro que essa cultura dos sefarditas da diáspora é uma cultura eles eram intrinsecamente cabalistas. Foram eles que vivenciaram, Suzana, foram eles que vivenciaram o episódio de Sabbatai Tsev. Ora, Sabbatai Tsev chegou a influenciar aqui a sinagoga de Recife. Isaac Aboab da Fonseca, foi rabino aqui, ele foi seguidor de Sabbatai Tsev. Ou seja, os sefarditas, as pessoas não percebem. E aí tem que ler o meu primeiro livro, né? Assim, né? Aquele livro, os Arcanos, tem que juntar toda a sequência do livro que eu tenho escrito, da minha pesquisa. Os sefarditas na diáspora, eles preservaram esse cabalismo arraigado, estava na cultura deles. Então, essa tradição foi, sobretudo das práticas, foi sendo transmitida. E, fatalmente, você vai encontrar isso no Seridó. Percebeu a ideia? Pronto. Percebi agora a ideia. Não é só a questão de ser exercido pela mulher, não. É exercido pelos homens e é ainda exercido pelos homens. A cada Shabat, eles estão recebendo a Shekinah. É a cultura. E é uma compreensão mais ampla do universo e da realidade. Tá?
que a compreensão que a divindade tem a dimensão masculina e a dimensão feminina. E a dimensão feminina está ligada à imanência, à terra, à natureza. Percebeu a ideia? Percebi. Agora você chegou a um ponto crucial para a gente entender, que era o elo perdido, né? É o período holandês. Também. Né? Muito bem. Aí Sabatati devia Boab da Fonseca, tudo bem para cá, aquela coisa toda. Aí já dá uma proximidade maior para a gente entender por que isso, então, se instaurou. Aí deu para... Essa sinagoga que foi fundada aqui em 1634 era cabalista. Essas pessoas eram cabalistas. Pega aquele livro que foi publicado por aquele rabino lá de São Paulo com os textos e as atas da sinagoga Carrauzu Israel. Ele publicou as atas, né? Publicou as atas, fez uma transcrição das atas e de sermões. Eles eram cabalistas. Rabino Aboab da Fonseca era cabalista. Foi seguidor de Sabatai Tsev. E tem muitas implicações aí. Tá? Então, essa cultura judaica que veio para o sertão é uma cultura cabalista, que transformou-se nessa região católica sertaneja. Que eu vou mandar o livro para a Ângelo. Tá? É uma outra dimensão do criptojudaísmo, né, Marco? Porque é uma dimensão do criptojudaísmo que foi mais influenciada pelo judaísmo tradicional dos cristãos novos, dos conversos que viviam na comunidade de Amsterdã, né? E que para cá vieram. Então, a gente tem digamos assim, uma outra dimensão, né? Que não chega até aqui a Bahia, pelo menos, né? Não que a gente tenha, a não ser que a Ângelo tenha encontrado alguma coisa, eu não encontrei nada de influência disso, né? Mas eu acho que aí a gente consegue seguir, sim, a lógica e entender que há, de fato, uma presença... Entendi. Valeu. Obrigada. E desculpe ter saído, mas eu precisava atender a pessoa. Tá. Eu não sei se eu satisfiz, eu não respondi de forma satisfatória a vocês, tá? Mas eu me esforcei, viu? Infelizmente eu não vi a imagem, mas depois, quando você gravar, passar, eu revejo. Vai passar na gravação. Professor. Diga, Cândido. O senhor falou sobre a questão da senhora Santana. Existe alguma possibilidade, existe diferença, ou existe algum tipo de similaridade com a que a gente encontra aqui na cidade de Aquidabã, no interior do estado, no sertão de Sergipe? Lá a gente percebe que a devoção à Senhora Santana é muito forte, né? Eu não sei se são as mesmas, entendeu? Mas será que existe alguma coisa? A minha hipótese, viu, Cândido? A minha hipótese é que essas cidades cuja padroeira é Santana, se você for investigar, você tem um indício inicial. Se você for investigar, se você for aprofundar a pesquisa, aí você vai encontrar elementos que vão nortear e vão conduzir a possíveis criptojudeus, consequentemente também alguns, não todos, criptocabalistas. Tem que seguir o indício, encontrar outros vestígios, né? Reminiscências no conceito da antropologia, né? Reminiscências, tá? E saber construir a trama, né? Percebeu a ideia? Eu estou com essa hipótese. Não sei se eu vou dar conta. Primeiro eu vou começar com a obra de Ariano Suassuna, as obras dele, né? A literatura de cordel. Depois, a pesquisa de campo. Aí, na pesquisa de campo, provavelmente nós vamos estender não mais só para Caicó, né? Mas Sergipe, Aquidabã, Tobias Barreto, né? Que são as cidades. Eu pedi para a Dorcas fazer o levantamento, que é a minha bolsista. Ela fez de algumas cidades, não foi, Dorcas? Foi. Você lembra quais, Dorcas? Aqui de Sergipe? Ou aí de Sergipe, eu estou em Natal. Diga. Simão Dias. Simão Dias. Aquidabã. Acho que uma cidade que tem Santana, mesmo o nome dela, acho que é... Santana de São Francisco. Santana de Exatamente. São Francisco. Acho que foram essas três. Então, em Sergipe, o levantamento que Dorcas fez, encontrou 3 cidades cuja padroeira é Santana. Essas aí, Aquidabã. É o caso, então, de agora eu também fazer pesquisa de campo aí. Entenderam? Ampliar, aí tem que ter mais paciência, né? Essa pesquisa anterior, eu tinha um prazo para cumprir dentro do pós-doutorado, que eu prometi ao pessoal
do PP Gás, da UFRN, de publicar o livro dentro do prazo. Entendeu? E publiquei, né? Você vê a ideia? Consegui.